Se o carro do ovo não passar na minha, gente, não tem graça. E é a mesma música que passa aqui. Minha filha, é esse mesmo carro. Ô, lindos, vejam só. Hoje nós vamos terminar de ver aquele conteúdo de verbos. Nós começamos a ver semana passada uma parte. E agora nós vamos terminar o conteúdo, ok? Bem simples, bem fácil, que é o conteúdo que vocês já viram anteriormente. É muito fácil, muito simples, vocês vão ver. Aí, quem quiser acompanhar pelo livro, pode abrir aí o livro de vocês lá na página 354, tá certo? Quem quiser acompanhar pelo livro, é só Tia, mas abrir lá. será que os outros alunos, por exemplo, os alunos do 7º ano vão, tipo assim, vender os livros deles? Eu não tô sabendo, meu amor, disso. Eu não sei, ó. Hoje vai ter uma reunião à tarde, não é? Os pais de vocês, espero que vá para a reunião. Tia, Eu acho que essas coisas vão ser definidas lá também. Eu acho, não sei. E outra coisa, é pelo Zoom a reunião? Não, lá na escola, 3 horas da tarde. Ok? Então vamos lá. Ó, nós vamos começar hoje a ver os tempos verbais. Na verdade, hoje vamos ver tempo e concordância verbal, mas que é muito fácil, muito simples. Inclusive, na aula da semana passada, eu já dei uma pincelada sobre o que era essa concordância verbal, tá? Mas, para início de conversa, vamos observar. Agora é o carro do cloro, minha gente. Meu Deus. Só porque é a última aula, né? Para enfeitar. Então, para início de conversa, vamos observar aqui essas sentenças. Vejam. Eu vou à escola hoje. Eu irei à escola amanhã. Eu fui à escola ontem. E aí, você percebeu alguma mudança de sentido? Eu não acredito que essa internet caiu, não. Ô, professora, Oi. posso ler? A gente, tia já leu. Eu paro aonde, gente? Minha fala cortou aonde? A tia nem começou a ler pra gente. Meu Deus. Ah, Jesus, vamos orar para essa internet Aqui em casa também tá ruim. não dá bronca hoje, porque ela estava boazinha semana passada. A gente teve aula, não foi, gente? Sem nenhum atrapalho. Tá ruim. Jesus. Pode ler, João Marcos? Só as Não, frases, mas tá? é a última Essas aula, três. ela tem que aparecer. Eu vou à escola. Eu irei à escola amanhã. Eu fui à escola ontem. Eu vou à escola hoje, eu irei à escola amanhã, eu fui à escola ontem. E aí, você percebeu alguma mudança no sentido nas construções acima? Sim. Vamos comentar sobre isso? O que é que Sim. vocês perceberam de mudança? Presente, passado e futuro. Muito bem. Presente, passado e futuro. E essas palavrinhas que estão grifadas de vermelho, elas são o quê? Substantivo. Os verbos, muito bem. São os verbos. Eu vou à escola hoje, eu irei à escola amanhã, eu fui à escola ontem. Então, ó, é provável que você tenha percebido 3 situações distintas. Uma ação acontece no momento da fala, tempo presente, eu vou à escola hoje. Uma ação totalmente acabada, para passado do pretérito, eu fui à escola ontem. E uma ação a acontecer posterior à fala, ou seja, no futuro, eu vou à escola amanhã. Pois bem, os sentidos dos acontecimentos mudam conforme o uso de cada tempo, de cada tempos usados. Então, ó, o tempo de cada verbo mudou o sentido de cada frase. E como nós vimos, nós aqui nessas frases, nós temos um ano presente, está acontecendo agora. Eu tenho um ano futuro, porque ainda vai acontecer. E eu tenho um ano passado ou no pretérito, tá? Pode ser passado ou pretérito, que ou seja, que já aconteceu. Ou eu acho que é Camila Mirelli. Não é Camila Mirelli, não. Era alguém que tá com o microfone ligado, tá fazendo um barulhinho.
Não, desligou, então. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver os tempos dos verbos. E para que servem os tempos do verbo, tia Belle? Ele serve para situar o processo verbal. Eu acho que é João. Oi. É João Marcos. Oi, João Marcos. É para saber se o ocorrido foi no presente, no passado ou no futuro. Exatamente. Serve para situar o processo verbal em relação ao momento que se fala, ou seja, serve para a gente saber o momento que aconteceu aquilo. Para isso que servem os tempos verbais. Tem até essa frase aí, né? Serve para situar o processo verbal em relação ao momento que se fala. Mas, de um jeito mais fácil, serve para o quê? Para dizer, para indicar o momento que aquela ação está acontecendo. Se foi no passado, se é no presente, ou se ainda vai acontecer no futuro. Ok? Gente, é muito simples, vocês vão ver. E aí, como o tia já falou, nós temos 3 tempos. Nós temos o presente, faz referência a eventos ou estados que se passam ou se estendem no momento, ao momento em que falamos. Desculpa. São fatos, acontecimentos, eventos, estados que acontecem agora, ou que estão acontecendo agora, nesse exato momento. Ou seja, gosto muito de futebol. Ela não disse gostei no passado, nem disse vou gostar ou gostarei. Disse gosto. Agora, no presente, eu gosto muito de futebol. Ó, meu pai trabalha desde jovem. Ele não falou meu pai trabalhou desde jovem, que isso significa que ele não trabalha mais. Ele fala meu pai trabalha desde jovem. Então, no tempo presente, ele ainda trabalha. Ok? Deu para entender, pessoal, que era um presente? É muito simples, Sim. né? Fatos que estão acontecendo agora. E aí nós temos o passado ou pretérito. Pode ser chamado dessas duas formas. Pode ser chamado de passado ou pode ser chamado de pretérito, ok? Ô, professora, Oi. a senhora já falou sobre passado pretérito e passado... Não, foi... me esqueci o nome agora. Eu já falei? Não lembro, acho que não. Como esqueci? É porque tem 2 tipos, né? De passado é 3. Vamos ver mais à frente. Muito bem, é bom que você lembrou. Então, ó, passado ou pretérito. Então, faz referência a eventos que já ocorreram, coisas que já aconteceram lá passado. Em português, o tempo pretérito pode se processar em 3 formas básicas, que é o que João Marcos acabou de lembrar. Nós temos 3 formas do passado ou do pretérito. Ó, vamos analisar a primeira frase. Eu almocei ao meio-dia. Eu almocei, não foi, gente? Uma ação concluída. Então, isso é um pretérito perfeito. O que é um pretérito perfeito, tia Belle? Pretérito perfeito é quando eu estou dizendo de uma coisa que eu fiz no passado e que eu concluí aquela coisa. Eu realmente fiz aquela coisa, ó. Eu almocei. Tenho certeza que eu almocei. Terminei de almoçar, uma ação concluída. Eu almocei ao meio-dia. Então, pretérito perfeito. Lembrem aí. Pretérito perfeito indica uma ação concluída, uma ação no passado que foi concluída. Mas, olha a outra frase. Ela nunca almoçava. Nós temos, nesse caso, um pretérito imperfeito, porque indica uma ação não concluída. Uma ação que, ela nunca almoçava. Então, ela é uma ação que não foi concluída, ela não almoçava. Então, nesse caso, eu tenho um pretérito imperfeito. Só é colocar na cabeça da gente. Pretérito perfeito é uma coisa que aconteceu no passado e é uma ação concluída. Mas já o pretérito imperfeito é uma coisa que aconteceu no passado, mas que não foi concluída, que não aconteceu, tá certo? Não foi concluída. Então, quando eu digo eu almocei ao meio-dia, pretérito perfeito, ação concluída. Mas quando eu digo ela nunca almoçava, não é uma ação concluída, então é um pretérito imperfeito. Entenderam a diferença de pretérito perfeito e pretérito imperfeito?
ok? Sim. Tá, quem não entender, gente, pode falar, tia, repete, tá bom? Agora nós temos, ó, E repete, por favor. repito sim, repito sim. Professora, Oi. para a pessoa saber se é pretérito perfeito, tipo, eu almocei ao meio-dia, a pessoa pode saber também pela palavra almocei, né? Uhum. Também pela palavra almocei, que é o verbo. Almoçava, tinha almoçado. Ó, deixa eu repetir aqui para Camila e para outras pessoas que ficaram em dúvida. Lembrando, pretérito é o tempo verbal de coisas que aconteceram no passado, que pode ser pretérito ou passado, tá certo? E aí, o pretérito tem 3 formas. Uma é o pretérito perfeito. Pretérito perfeito é quando o verbo indica uma ação que foi concluída. Na frase eu almocei ao meio-dia, olha o verbo almocei. A pessoa almoçou, é uma ação concluída. Quando é uma ação concluída no passado, que realmente foi feita no passado, sim, concluída, nós temos o pretérito perfeito. Mas na frase ela nunca almoçava, ela não almoçava. Então, não foi uma ação concluída no passado. Ela nunca almoçava. O verbo almoçava indica que no passado a pessoa nunca comeu, nunca concluiu aquela ação de almoçar. Então, nós temos um pretérito imperfeito, porque o pretérito imperfeito indica uma ação não concluída. Deu para entender agora? Oi. Certo, tia. Ok. E aí nós temos o nosso terceiro exemplo, a terceira forma que o pretérito pode acontecer. Ó, eu já tinha almoçado quando ela chegou. Nesse caso, nós temos um pretérito mais que perfeito. E nesse caso aqui, nós temos pretérito mais que perfeito composto, que é o mais utilizado. Depois a gente vai explicar melhor sobre isso. Mas vamos focar aqui só nisso, ó. Pretérito mais que perfeito. Indica uma ação concluída antes do pretérito perfeito. Para ficar mais simples, gente, ó. Pretérito mais que perfeito indica uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Por exemplo, quando ele diz assim, eu já tinha almoçado quando ela chegou. Quando ela chegou é uma ação que aconteceu no passado. Quando ela chegou. Só que antes dela chegar, ele tinha almoçado. Então, ele almoçou antes. Esse tinha almoçado é um pretérito mais que perfeito, porque indica uma coisa que aconteceu no passado, mas que aconteceu antes de outra ação que aconteceu no passado. Deixa eu te exemplificar melhor. Isso aqui é uma ação que aconteceu no passado, ok? Eu almocei ao meio-dia. Vamos usar o exemplo, eu almocei ao meio-dia, ok? Mas eu quero dizer que antes de almoçar, eu tomei um banho. Eu almocei ao meio-dia, pretérito perfeito, ok? Uma coisa que aconteceu no passado, tenho certeza que aconteceu no passado, eu realmente almocei ao meio-dia. Só que antes de almoçar ao meio-dia, eu tomei um banho. Então, eu utilizo eu tinha tomado um banho antes de almoçar ao meio-dia. É uma ação que aconteceu antes de outra ação que também está no passado. Uma ação que aconteceu antes da outra ação. Estão compreendendo que o pretérito mais que perfeito é uma ação que acontece no passado, mas que acontece antes da outra ação que acontece no passado. É um passado do passado. Mas não se preocupem. Por quê? Explica de novo. Explico sim. Mas não se preocupe. Por quê? Porque é complicado de vocês entenderem um pretérito mais que perfeito. Porque o pretérito mais que perfeito
Não é um tempo muito utilizado. E olha aqui, o livro de vocês ainda foi bonzinho, que trouxe aí uma forma que é mais utilizada, que é esse tinha almoçado. O verbo ter mais o outro verbo no particípio. Por quê? Porque na sua forma, que era mais utilizada antigamente, era essa aqui, ó. Deixa eu ler esse slide para você. Ó, observe que o pretérito mais que perfeito composto é construído por o verbo ter mais o verbo no particípio. Tinha, qual é o exemplo? Tinha almoçado. Essa forma verbal é uma evolução do mais que perfeito simples. Ó, o mais que perfeito simples é comprara, fizera, alugara. Vocês já ouviram alguém no dia a dia falando assim, comprara, fizera, alugara? Eu nunca ouvi. Não, eu só vejo escrevendo assim quando eu leio. Uhum. Que atualmente não é comumente utilizado no português brasileiro, mesmo em textos cultos escritos. A gente encontra em alguns textos mais antigos, mas que não é mais comum, não é mais usual. Por isso essa dificuldade da gente entender o passado mais que perfeito. Então, veja, se a gente fosse usar o passado mais que perfeito naquela forma lá, o mais que perfeito simples, ficaria assim, ó. Eu já almoçara quando ela chegou. Quem é que fala assim? Ninguém mais hoje em dia. Oi. Oi, Camila. Tia, quando a senhora dá aula, aquelas páginas que tem na descrição do grupo, é a atual ou é a que a senhora passa outras páginas e se esquece de botar lá? Eu esqueço de botar lá. Se vocês não me lembrar, minha gente, eu esqueço. Porque, tipo, eu fui olhar agora eu fiquei confundida, Uhum. porque aqui eu tô na Mas página e tá dizendo lá que tem outra. Mas vamos voltar aqui para a gente não perder o raciocínio. Então, vamos lá. Vamos colocar assim no juizinho da gente. O pretérito mais que perfeito é uma ação que acontece no passado, mas que acontece antes de outra ação que aconteceu no passado. Vamos dizer, eu vou dizer que eu comi. É uma ação no passado. Isso aí é um pretérito perfeito. Eu comi. Mas eu posso dizer que eu fiz alguma coisa antes de comer. Aquela coisa que eu fiz antes de comer é um pretérito mais que perfeito, porque eu fiz antes de uma ação que já está no passado. Então, eu posso dizer que eu tinha tomado banho e depois eu comi. Então, ó, tomado banho, nesse caso, é uma ação que aconteceu no passado, mas é uma ação que aconteceu antes do passado. É uma ação que acontece antes do passado. E aí? É mais assim, né? Para entender o pretérito mais que perfeito. Mas não se preocupe, como eu disse a vocês. É um tempo verbal que normalmente não é muito utilizado. Ok? Então, ó, pretérito perfeito, ação que aconteceu no passado, que foi concluída. Pretérito imperfeito é uma ação que aconteceu no passado, mas que não foi concluída ainda. E o pretérito mais que perfeito é uma ação que aconteceu no passado, só que é uma ação que aconteceu antes de outra ação. Bom dia, Marinalva. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E quantos tem assistindo hoje? Hoje nós Quantos tem temos assistindo hoje? 12. Pouquíssimo, né? Pois é. Meu Deus. Estão E morrendo, no final. E hoje é dia de simulado. Jesus. Tem que ver. Ô, Beli,
A questão da reunião, né? Mais tarde, né? Tem Isso. de pedir para avisarem aos pais, né? Eu já falei, eu já até já Tá? comentei com eles antes e quando Pronto. terminar a aula eu vou colocar novamente o Era isso. comunicado no grupo. Pronto. Tá ok, tá. Tchau. Bom dia. Tchau. Só entrei para lembrar isso, tá? Tá certo. Tchau. Tchau. Então, pessoal, vamos voltar aqui. Como o tio disse, existem 3 passados. 3 formas de passado. Pretérito perfeito, algo que aconteceu no passado, ação concluída. Pretérito imperfeito, algo que aconteceu no passado, mas que não foi concluída. E o pretérito mais que perfeito é uma ação que aconteceu antes do passado. Para ficar mais simples. Uma ação que aconteceu antes do passado. Pretérito perfeito é uma coisa que aconteceu? Isso, é uma coisa que aconteceu. É isso? Isso, uma ação concluída. E o pretérito Prefere imperfeito. É que não aconteceu. que não aconteceu, que não concluiu. Isso. E o pretérito mais que perfeito? Uma ação concluída, mas é depois do passado. Isso, antes do passado. É isso? É uma coisa que aconteceu antes do passado. Isso, uma ação concluída, mas que aconteceu antes do passado. Tia, só dos É importante a gente saber isso. Uma ação concluída antes do passado. Por isso que é mais. livros que é Camila, tá bem baixinho. Não dá para te entender. né? Livros, aí como é que é? Oi. Vamos focar na aula e essas questões de livro, de qualquer coisa, a gente deixa para reunião depois, ok? Então vamos lá, vamos continuar. O áudio dela tá bem travado, tia. Tá bem ruim, não dá nem para te entender direito, mas a gente entendi ela falando do livro. Então, nós vimos presente e agora nós vamos ver o futuro. Futuro faz referência a fatos não realizados no momento da fala. Na frase eu irei à escola, a ação ainda irá se realizar. Então, futuro indica aquele tempo verbal das coisas que ainda vão acontecer. No presente, coisas que estão acontecendo agora, neste momento. No passado, coisas que já aconteceram. E no futuro, coisas que ainda vão acontecer. E aí nós temos também 3 formas de futuro, pessoal. Nós temos o futuro sim. Voltei. Ai, minha gente, é só Jesus na causa, né? Pronto. Vamos continuar. Como a tia já disse, o futuro é algo que ainda vai acontecer. E aí nós temos 3 formas de futuro. Nós temos o futuro simples, que é aquele, como a tia já disse, acontece depois do presente, vai acontecer depois do presente. Voltarei. Nós temos o futuro composto, forma mais usual que o futuro simples, para indicar fato que acontecerá no presente, depois do presente. A mesma coisa do futuro simples, só que é a forma mais usual. Por quê? Gente, vocês escutam as pessoas falarem mais. A sua tia caiu de novo. Voltei desculpa. agora. Oi? Agora, explico. Então, vamos lá. Vou explicar de uma vez só o futuro simples e o futuro composto. Por quê? Porque os dois indicam a mesma coisa. Indicam uma ação que vai acontecer depois do presente, uma ação que vai acontecer no futuro, beleza? Só que a diferença do futuro simples para o futuro composto é que um é mais utilizado no dia a dia do que outro. Nós escutamos mais o quê? A pessoa falar assim, voltarei da escola às 10 horas, ou nós escutamos, vou voltar da escola às 10 horas? Vou voltar. Vou voltar. Então, por isso que é
composto, vou voltar. Mas a única diferença do simples para o composto é que um é mais utilizado no dia a dia e o outro menos utilizado. Então, tanto o simples quanto o composto indicam a ação que vai acontecer no futuro. E nós temos o futuro condicional, gente. Ó, condicional depende de uma condição. Indica uma ação que aconteceria em relação a outra já passada. Por exemplo, se minha mãe fizer o almoço, eu vou almoçar. Eu vou almoçar só se a minha mãe fizer o almoço, não é? Então, é por isso que esse é um futuro condicional, porque depende de uma outra ação. Por exemplo, se vocês estudarem para o simulado, vocês vão tirar nota boa, mas vocês só vão tirar nota boa se estudarem para o simulado. Ou vocês vão ficar com nota máxima na nota se mandarem todas as atividades dos livros. Entenderam? Vocês vão... Eu só não, Oi? eu não tô entendendo muito bem, não, o último, não. Tá, eu vou dizer de novo. O último, o futuro condicional, indica uma ação que vai acontecer no futuro. Beleza. Mas essa ação só vai acontecer dependendo de outra. Vai depender de uma condição. Outro exemplo. Tia Isabelle só vai corrigir, ó. Tia Isabelle só vai corrigir as atividades de vocês se, olha aí a condição, se vocês mandarem até meia-noite. Eu só vou corrigir uma ação que vai acontecer no futuro, não é? Mas ela depende de uma outra ação, se vocês mandarem até meia-noite. Se não mandarem, tia não vai corrigir. Vocês vão tirar nota boa. Ó. Se vocês estudarem para a prova, para o simulado, vocês vão tirar nota boa. Mas vocês só vão tirar nota boa se vocês estudarem. Por isso que esse é um futuro condicional, porque ele depende de uma outra ação. Deu para entender agora, Rebeca? Sim, tia. Obrigada. E as outras pessoas também, entenderam? Eu entendi. Ok. Então, vamos lá. Eu vou fazer assim. Como a gente vai terminar o tempo, eu já vou encerrar, para a gente não ter que cortar no meio da explicação. Vai descarregar. Para a gente não cortar no meio da explicação e perder o raciocínio. Por quê? Porque nós vimos agora os tempos verbais. Passado, presente e futuro. Já entendemos todos eles. Agora nós vamos para a concordância verbal. Que vocês vão ver, como a tia disse, é aquilo que a tia já vem falando para vocês desde a aula passada. Mas, para não acontecer da gente perder o feeling, eu vou encerrar aqui. A tia vai encerrar e a gente clica no mesmo link, tá? Mesmo link, viu, lindos?